Começar. Deixa eu começar aqui. Theo, você quer participar da live? Quer? Vem aqui participar da live com a mamãe. Vamos participar da live. Mostrar sua cara na live. Isso, vamos participar da live com a mamãe. Muito bem. Ó, Isabel, Lúcia, Jean, Ruth, Camila. Oi, Lu. Fala oi para as pessoas. Que lindo! Ele começou a latir bem na hora. Então já vamos pôr ele para participar. Isso, não, fica ótimo. Lu, meu som tá bom? Porque eu não sei se eu coloco fone. Eu tô ouvindo a minha própria voz. Então, calma. Quer pôr o fone? A gente É, acho que vai ficar melhor. Olha a Isabel dizendo que tá contente. Ai, ela é um privilégio ter ela aqui. Dá pra É me... mesmo. Perfeito. Te escutando super Ficou bem. melhor? Ficou, eu achei que ficou bom. Então tá Põe bom. mais pertinho de você. Fala mais, Cami. Deixa eu ver. Tá, Mas vou falar assim. perfeito. Fica melhor, né? Melhor. Tá bom. Então vamos lá. Nossa organização de live para hoje. A gente vai falar de plant-based, só para a gente colocar aqui os conceitos. A gente vai falar um pouquinho de plant-based. E a Camila, que está estudando muito essa parte de sustentabilidade, eu estava falando disso agora mesmo. Ela vai falar também um pouco dessa parte de sustentabilidade. Eu acho. Beldades, olha a Isabel. Que linda! Beldades que tem, ó, um coraçãozinho Sim. especial para você. Sim, outro, Bel. Cami, eu não sei se você tem essa sensação de que depois da pandemia, né, nesse momento que as pessoas estão mais em casa, talvez elas tenham tentado se observar mais, se ver mais. A gente começou a viver um momento de olhar mais para essa questão do sustentável, que já existe há bastante tempo, que as pessoas já se preocupam, mas que agora a gente acaba tendo, vamos dizer, uma necessidade muito ímpar, né? Então, por exemplo, eu tenho falado com pacientes, com pessoas que quando a gente vai olhar a história do paciente, ele fala, eu não imaginava o tanto de lixo que eu gerava, a quantidade de embalagens que eu tenho para, né? E é uma loucura, porque, por exemplo, eu tento ao máximo minimizar isso, eu tô com um tanto assim de aquelas embalagenzinhas de isopor, de cogumelo, porque você não tem o que fazer com e o cogumelo, aquela embalagem, o cogumelo já foi faz tempo, a embalagem dura 200 anos. Eu estava até falando pro rapaz, olha, a gente precisa pensar num jeito de higienizar, visto que não tem um risco tão elevado, de, sei lá, das pessoas devolverem isso para você reutilizar, que é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Quando a gente fala de reutilização e tudo mais. Mas aí a gente vai falar, então, de plant-based, vamos chamar assim, benefícios para o ser humano, diretamente, corporeamente falando, benefícios para as pessoas, né, de uma forma geral, para o ambiente, para os animais e assim por diante, certo? Então, vamos lá. Certo. Então, Lu, concordo com você, até me coloco, né, nesse meio. Acho que quando eu saí da faculdade, pensava um pouco, mas pensava muito, muito por cima, assim. Quando eu fui para minha pós, né, eu sou pós-graduada em saúde pública, foi quando eu conheci a Aline, que a Aline pesquisa muito sobre isso, a Aline Carvalho, né, ela tem o Sustentária. Foi quando ligou uma chavinha, sabe? E muitas vezes a pessoa vai procurar uma alimentação mais saudável, vou colocar saudável entre aspas, porque eu acho que saudável engloba muita coisa, né? Equilíbrio, moderação, enfim. E a Aline tem muito essa pegada ambiental, enfim. E essa é uma parte que me pega muito, que me toca muito. Porque, por exemplo, eu nunca tive problema com peso, por exemplo.
E aí, quando você também pega pacientes que não têm esse problema, né? O problema deles não é emagrecer, não. Assim, esse pode ser um dos meios de você sensibilizar algumas pessoas. Então, quando você faz com que elas se preocupem com a nossa casa, porque afinal é uma só, né? Não tem outro planeta, a gente está todo mundo no mesmo lugar. E eu concordo, Lu, plenamente. Assim, uma das coisas que eu escuto muito são algumas pessoas que acham que a gente está sendo radical, né? E às vezes falam assim, mas plantas você também tem que desmatar para ir lá e plantar. E uma coisa que é fato, qualquer tipo de alimentação gera impacto. Tudo vai gerar impacto. O grande foco, a grande questão é o que gera mais impacto, o que gera menos impacto. E aí que a gente entra nessa questão, né, do plant-based, né, de consumir menos carne, de consumir menos produtos de origem animal. Então, acho que esse é um dos pontos que quando você lançou seu curso, né, eu fui te procurar, que eu falei, Lu, eu quero muito falar sobre isso. Eu venho falando sobre isso em aulas, eu venho estudando mais sobre isso. E eu acredito que nós somos multiplicadores de conhecimento, né? Então, se a gente está aprendendo algo que é tão legal, que é tão interessante, vamos passar adiante, né? E aí, adorei que você topou. Então, vamos falar mais. Se você quiser começar, né, com a definição, porque você que é a dona do curso, que eu acho maravilhoso, por sinal. E aí, a gente vai conversando aí. Então, vou só contar da onde surge a questão da gente falar de plant-based, né? Eu sou vegetariana, atendo muita gente vegetariana, mas existe uma parcela de pessoas que vem falar comigo quase que com vergonha, do tipo, eu sempre quis ser vegetariano, mas eu não consigo. E assim, primeiro que isso é um constrangimento desnecessário. Por quê? Porque a pessoa pode, de repente, optar por não ser vegetariana. Mas é aquilo que você falou. Sim. Qual é o impacto que ela produz, né? Exatamente. E a discussão nunca é o ovo, mas é assim, qual ovo, né? E como é feita essa carne. E a gente só não pode voltar para aquele negócio de, mas a minha mãe, a minha avó fizeram, porque o que a mãe da gente fez, o que a avó da gente fez, não se aplica mais, né? Os industrializados também. Desculpa até te interromper, mas focando nisso de voltar, se a gente olhar, né, para anos atrás, se eu pegar meu pai, minha mãe, que vieram do interior, enfim, gente, não se tinha carne com essa frequência. Então, assim, quando você matava um animal, você distribuía ainda para os vizinhos, você ficava muito tempo, por isso você tinha carne de sol, o charque, né? Enfim, você tinha essas carnes salgadas para você conservar durante muito tempo. E não era algo comum, principalmente a carne bovina, né? Principalmente a carne vermelha, frango, suínos, talvez um pouco mais frequente. Mas até se a gente voltar, para a gente olhar para os nossos avós, os nossos pais, gente, e assim, nunca foi dentro do nosso cardápio o prato mais barato. Então, até se a gente fala de economia, né, a gente pode cair de novo em reduzir o consumo de carne. Então, eu ainda não sou vegetariana, Lu, e é uma coisa que, assim, sempre me pega. Por exemplo, você postou outro dia, né, uns vídeos, assim, essa é uma coisa que me pega muito, assim, né, o sofrimento animal, a questão ambiental, mas eu reduzi muito. E algo que me fez reduzir foi realmente, assim, conhecimento, né? Estudar sobre o meio ambiente, estudar sobre o sofrimento animal, porque tá aí, existe, não tem como falar que não, né? Exatamente. E tem uma coisa importante, né? Por exemplo, eu sempre falo que eu sou uma vegetariana de Araque, porque às vezes por conta de aula, do movimento que você tá, você precisa estar ali, produzir, consumir. Eu não tenho muito essa pegada, né? O mais importante, na verdade, eu nunca tive, na verdade, desejo muito grande por carne. Isso nunca foi, era o contrário. A minha mãe, na época, meio que me obrigava a comer, porque aquela criança que não comia muito e tal, mas era meio bem sofrido para mim. Mas aí, quando a Isa nasceu, ela faz perguntas muito óbvias. Aí você fica num dilema, assim, você vive muito mais no vegetarianismo, porque a criança faz perguntas muito óbvias. Do tipo, então esse ovo é o filho da galinha? A galinha não vai ficar chateada de levar o filho dela? A gente sequestrou o filho, né? Então eu tenho várias histórias de perguntas que acho que toda criança deve fazer, porque começa a ligar, peraí, a gente tá roubando, mas onde tá a mãe dele? São perguntas meio que óbvias, né? E aí o Thiago, que é um aluno nosso da gastronomia, colocou aqui que ele gostaria muito de mudar essa chave, né? Ou seja, de mudar esse pensamento. E eu vou dizer que às vezes é um negócio de muito tempo mesmo, de você enxergar. E tem mais.
Por exemplo, quando a gente olha hoje, por exemplo, para os grandes abatedouros, né? Algum tempo atrás, vários deles envolvidos em escândalo de corrupção. Outros, Sim, a gente tem hoje altos índices de problemas de doença laboral nesses lugares, onde as pessoas trabalham de uma forma onde elas precisam ser dessensibilizadas. E aí a gente vai cair sim. num elevado número de suicídio, violência doméstica, uso de drogas. A gente trabalha no emocional dessa pessoa no sentido de que, olha, para que eu tenha o meu desejo atendido, eu coloco alguém. Você pode dizer, mas a pessoa trabalha lá porque ela quer. Às vezes não. Porque às vezes em pequenas cidades só tem aquele único lugar, né, trabalhando daquela forma. Sim. Então, não estou nem dizendo que ele deixe de ser aquele lugar, mas que pelo menos ele cumpra, né, minimamente com a legislação trabalhista e uma série de outras coisas. Então, todas as vezes que eu tenho assim, um colega muito próximo, porque esse tipo de briga a gente só pode fazer com um amigo muito próximo, Sim, verdade. a corrupção, né, eu falo, de onde é essa carne aí que você come? Porque se for daquela Sim. marca que a gente sabe que tem os nomes diferentões lá, né, os irmãos, não sei o quê, a gente sabe Aham. que você é contra a corrupção até a hora que não toca na sua mudança, né? Sim. E é um pouco hipócrita, né? Tipo, não falou que não ia fazer e agora tá fazendo? É isso também. Sim, eu concordo plenamente. E assim, é que dá trabalho, né? Você ir atrás de informação. E dá mesmo, assim. Você ir no mercado e ler o rótulo já dá um trabalhinho, né? Mas assim, tudo que a gente faz em questão alimentar é muito além do que só consumir um alimento ou outro. Você está falando de economia, você está falando de política, você está falando de valores. Então, eu acredito muito na nutrição como além de aspectos biológicos. Acho que essa é muito a minha pegada, assim. Então, o que a gente come está muito além do que só nutrientes. É importante essa parte? Importantíssima, é fundamental falar sobre nutrientes. Mas e aí? Tem muito além disso. É. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pegar. E quando a gente fala de consumo, né, de alimentos de origem animal, principalmente carne bovina, eu vou falar principalmente esse porque é o que gera mais impacto. O Brasil também é um dos maiores produtores. Se eu não me engano, acho que está somente atrás dos Estados Unidos. Então, assim, é um dos maiores produtores, tem muito dinheiro por trás disso, né? Então, assim, só que aí que tá. É dinheiro, né? Assim, muito dinheiro, às vezes, na mão de pequenas, né? De poucas pessoas. E aí, assim, olha o poder que a gente tem, né? Então, se a gente também deixa de comprar, é bom pra gente, é bom, enfim, para incentivar, né, pequenos agricultores, né? Enfim, aí orgânicos, etc., né? Plantação familiar, agricultura familiar. Então, acho que esse é um pouquinho, assim, do alerta que eu quero, sabe, levar para as pessoas. E a gente acha que, às vezes, Cami, uma coisa que a gente tem que, de uma vez por todas, né, fazer as pessoas entenderem é que o mercado, a economia, não é feito apenas por essas grandes fortunas. Ao contrário. Sim. Então, um grande problema que a gente tem, e até outro dia uma aluna nossa, a Beth, ela falou assim, nossa, você falou uma Sei. coisa, ela foi no terceiro semestre. No primeiro semestre, você falou uma coisa que mexeu muito comigo. Falei, meu Deus, o que eu falei? Porque ali, perto da faculdade, a maioria das pessoas que estão aqui sabe que a gente trabalha ali na saúde. Ao lado da Sim. faculdade tem um supermercado de uma grande rede. Quando a gente Uhum. atravessa a rua e vai para o outro lado, tem uma quitanda de uma família de japoneses. Quando eu passo de manhã, eu venho no estacionamento, eu pego lá, eu passo por eles, né? E primeiro que a quitanda, tudo que tem lá é fresquinho, é de melhor, assim, sabe aquelas frutas que às vezes a gente erra, tipo pera, que você compra meio dura? Lá é sempre ótimo. Primeiro que tem isso. E segundo, que ali é uma família trabalhando, eles plantam e eles levam para a quitanda é o deságue, né, da produção deles. Algumas coisas eles têm industrializado, mas a maioria é o produto deles. E aí, o que eu faço? Às vezes, de tarde, eu tô lá, eu poderia ir no supermercado do lado, né? Mas eu prefiro atravessar a rua. Outro dia, gente, alguém tem um guarda-chuva que eu queria atravessar? Onde você vai? Vou no mercado. Mas por que você vai lá? Então, porque eu vou investir o meu dinheiro nas coisas que eu acredito, né? Então, por Sim. exemplo, quando a gente dá aula, às vezes, para a população carente, aquelas aulas de educação nutricional e tal, então a gente vai explicar o Uhum. refrigerante. Invariavelmente alguém fala assim, nossa, mas é tão ruim assim, por que vende? Né?
vende, e eu não sei nem responder, na verdade, essa pergunta, porque na Sim. verdade, a pergunta dela era como que um governo permite, né? Ou como que vários governos permitem. Mas se a gente já sabe, né, muitas vezes, do idealismo daquela empresa, né, da forma como ela interage, por que que a gente continua investindo o nosso dinheiro? Será que é porque realmente a gente não acredita tanto assim naquilo que a gente fala? Ou rola um apagão e quando você vê, você já comprou? Entendeu? Vou no fácil. Então, algumas medidas, alguns hábitos, né? E aquele livro A Força do Poder do Hábito, né? Que é um livro muito Uhum. impactante. Ele fala do quanto a gente é condicionado. Então, às vezes, a pessoa se acha extremamente independente, extremamente madura, e essa pessoa vai descobrir que ela faz exatamente o que um estrategista de marketing, traçou, né? Com um objetivo, às Sim. vezes, até um pouco escuso, vamos dizer assim. Um objetivo que nem era um objetivo super legal. Então, na questão de alimentação, uma coisa que a Bel colocou bem no começo, quando a gente fala, por exemplo, de não comer industrializado, né? Estou falando de guia alimentar, que é um documento que fala sobre uma alimentação mais saudável. Estou falando de sustentabilidade, porque quantas embalagens todos os dias a gente gera, né? Quantas e quantas e quantas e quantas, né? E tem esse condicionamento. Até o Thiago está colocando aqui que a alimentação do brasileiro tem uma condição social. Total, É, Thiago, total. E tava essa lendo isso. condição, por exemplo, aqui no interior, se você for amanhã, que é domingo, no supermercado aqui da esquina, tipo 9 da manhã, as pessoas estão levando carne para o churrasco para casa. Porque ainda tem uma questão Sim, social no sentido de ascensão social. Esse sim. entendimento tem a ver com isso. Existe um condicionamento e as grandes marcas impactam muito a vida das pessoas. A gente lembra da musiquinha do jingle, eles fazem propositalmente. Eles usam sinais, né, que são importantes para a gente nunca mais esquecer. E às vezes, Lu, essa inspiração, né? Em quem eu me inspiro? Falta referência, sim. né? Respondendo a pergunta do Thiago, por faltar uma referência positiva, a referência às vezes é negativa, realmente. Sim, algo que eu queria muito assim falar para complementar a sua fala, acho que eu nem preciso falar nomes, acho que só do exemplo que eu vou dar, o pessoal vai saber que marca é. Por exemplo, quando você fala assim, abra a felicidade. Primeiro também, assim, já tem um trabalho por trás de cores, né? Tudo são mensagens que se a pessoa não conhece esse conhecimento de marketing, às vezes ela nem imagina. Mas, por exemplo, o vermelho tem muito a ver com alimentação, abre o nosso apetite, enfim, tanto que tem muitas redes que usam o vermelho, né? Enfim. Mas essa marca, que, por exemplo, um dos logos, eu nem sei se continua ainda, mas durante muito tempo era, né? Abra a felicidade. Eu quero abrir a felicidade. Quem não quer ser feliz? Então, assim, te passa uma mensagem e o pessoal tem que pensar que, assim, quem tá por trás disso, né? Os marqueteiros dessas grandes empresas, gente, eles são, assim, eles estudaram muito para estar ali, né? A indústria de Gatilhos alimentos tem pessoas que sabem muito do que elas estão falando. A gente tem propaganda na televisão sobre, sei lá, coma brócolis, coma tomate. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista, não é nada científico, né? Mas uma vez eu vi uma entrevista do Jacan, né? Aquele chefe famoso do MasterChef, e ele falava que na França, toda vez que tem uma propaganda assim, de algum fast food, algum produto industrializado, em seguida aparece, assim, né? Consuma com moderação, prefira frutas, legumes e verduras. A gente não tem isso no Brasil, né? Ele fala... Nossa, eu achei incrível essa entrevista. Ele fala também que... Agora eu não lembro se é na França toda ou se é só em Paris. Tem uma semana que eles chamam assim... Semana dos Chefes. Né? E os chefes vão para as escolas falar sobre coisas básicas. Então, assim, a conhecer os sabores, o que é um azedo, o que é um doce, o que é um salgado. Fazer as pessoas entenderem sobre comida, né? Sobre cozinha. E eu acho que esse é um dos pontos também. Outro dia eu tava vendo até uma camiseta da Rita Lobo, né? Que a frase é assim: comer, né? Quer dizer, comer não. Cozinhar tinha que ser como ler e escrever. Todo mundo tinha que saber, né? Um pouco. E eu acredito muito nisso. Não acho que todo mundo tem que amar cozinhar, não é isso. Mas a gente cria uma autonomia, né? Então a gente saber o mínimo, a gente não fica tão dependente, a gente consegue fazer coisas muito gostosas. Inclusive com uma dieta baseada em plantas, né? Então dá para ser muito saboroso, dá para ser muito gostoso. E existe um dilema muito importante quando a gente fala de marcas, né?
os gatilhos são justamente isso, do tipo, se você não comprar isso, se você não tomar isso, você não é uma pessoa antenada, você não é ligada, né? Então, por exemplo, tem um trabalho de uma menina lá da Unifesp que fala sobre álcool, né? Que a nossa cultura, se você falar assim, sexta-feira, né? Então tem aquele brincadeira do sextou, né? Que agora com a quarentena sextou todo dia, né? Mas enfim, sextou. Automaticamente você conecta aquilo com bebida alcoólica. E que exclusivamente na propaganda, a bebida alcoólica tem essa relação com felicidade. Quem já conviveu com alguém que tem problema com álcool sabe que álcool está relacionado com tragédia, com desagregação familiar, e o alto custo financeiro mesmo, né? Porque se a pessoa for beber na rua, é ainda mais caro que beber em casa, enfim. Então, olha como é uma máscara, né? Então, assim, para eu mostrar que eu estou me divertindo, eu preciso estar com a bebida alcoólica, né? Se você vai, às vezes, para algumas relações, algumas amizades, e você vai para um bar com os amigos, e todo mundo pediu bebida alcoólica, e você pede refrigerante, suco, qualquer outra coisa, né? Às vezes, suco mesmo, tem até drinks que não tem álcool e tal. A pessoa que não toma álcool, ela é o fraco. Então, o careta, né? O careta. Essas informações, elas são imputadas de um jeito que, assim, é estatístico, é visível. E muitas vezes a pessoa vivencia isso todos os dias na casa dela, né? A Lúcia tinha colocado uma coisa aqui, que ela falou assim, ó, o refrigerante na infância era no domingo e era status. Pra gente ter uma ideia, a garrafa de refrigerante da infância dos anos 80 e 90 era de 1 litro, nem vende mais. Sim. E tinha aquelas de vidro, né? Isso mesmo. Tinha de vidro, que aí a gente já reduz também plástico. E 1 litro atendia a família. Você tinha uma questão da garrafa ser retornável, né? Então a indústria se preocupava com isso. Aí hoje em dia, então é assim, é o que a Lúcia falou. Você pode tomar refrigerante todos os dias, não tem mais uma concessão específica, né? Então não é mais algo de, na festinha, não é isso. É uma coisa que você vai ter todos os dias. É um plástico que depois acaba, eu não tenho que me preocupar com isso. E aí a gente viveu anos jogando fora, a gente não tem fora. Viu? Não tem fora. Onde é fora? Não tem, exatamente, é a nossa casa. A gente está no mesmo lugar. É o mesmo mar para todo mundo. Talvez alguns estejam em barcos diferentes, mas é o mesmo mar para todo mundo. Lu, até pegando, né, esse gancho, assim, eu acho que talvez também a indústria veio muito com essa questão do apelo para as calorias, essa palavra que eu queria usar. Então, assim, se você pega realmente um refrigerante zero, se você comparar com um suco de laranja, realmente vai ter muito menos calorias. Mas será que a alimentação se restringe a calorias somente? E aí? A vitamina C que tem no suco de laranja, fibra, enfim, vários outros nutrientes. Que se você for olhar, gente, um refrigerante tudo bem, pode não ter caloria, mas muitas vezes vai ter o sódio, vão ter corantes, vão ter, enfim, conservantes, o próprio gás, aí às vezes... do seu osso, né? Então, olha quanta coisa tá além das calorias. Eu bato muito na tecla disso, porque tem muita gente que é só isso. Mas tem poucas calorias. Ou, tudo bem, se eu comer mais, eu gasto mais. Tudo bem, você pode fazer atividade física e gastar essa caloria. Mas esses produtos químicos, e aí? O que isso faz no seu corpo, né? Então, esse é um ponto que, assim, eu acho que uma dieta baseada em plantas, ela também pode ser super baixa calorias, né? Frutas, legumes e verduras, principalmente legumes e verduras, né? Vão ter poucas calorias. E você não vai estar consumindo químicos, né? Enfim, corantes, aromatizantes, enfim. Então, esse é o ponto, assim, que eu acho que a gente tem que chegar. Mesmo que as pessoas falem assim, mas eu não consumo orgânicos, então vai ter um pouco de produto químico. Mas ainda assim, é melhor do que você consumir aquele salgadinho de pacote, que, enfim, sei lá, aquele milho. Se bobear, ele levou agrotóxico, ele ainda passou pela indústria, então tem mais químicos. Então, quanto menor a gente conseguir que seja o nosso impacto, melhor. Não estou, assim, não quero que a minha mensagem aqui seja, não vou comer mais nada, vou viver de fotossíntese, até porque a gente não consegue, né? Mas, assim, faça escolhas melhores, né? Então, que as nossas escolhas dentro desse meio, a gente consiga cuidar, né, do nosso ambiente. E tem uma coisa importante, Ká, quando você pensa em rever, como a Bel falou aqui antes, a gente levava para ir abastecer os ovos no local, não era uma embalagem plástica e tal. Quando você compra de pequenos produtores, por mais que você esteja em São Paulo e compre lá na quitanda,
você estabelece uma relação humana com aquela pessoa, né? Então, Sim. nessa quarentena, a gente aprendeu a valorizar esses pequenos produtores, esses pequenos vendedores, inclusive, né? E a gente sabe hoje que uma das principais causas de doenças emocionais nas pessoas é justamente esse distanciamento das relações. Então, por exemplo, o produtor de orgânico, ele se comunica com o solo, com os eventuais trabalhadores que ele tem lá, com a pessoa para quem ele entrega comida, de uma maneira honesta. E aí, só que ele é pequeno. E ele depende de pessoas que são pequenas. Então, o movimento precisa ser um movimento de consciência no sentido de que, viu, mas eu não faço todas as coisas. Faça uma coisa. Uma coisa. Sim. Uma coisa já fará a diferença. Então, eu quero, por exemplo, pelo menos conhecer o pequeno produtor da minha região. Eu quero conhecer o pequeno vendedor da minha região. E, às vezes, uma coisa que acontece muito, principalmente aqui com a nossa audiência, que são pessoas que são da área de alimentação e tal, quando você, nutricionista, você técnico, você da gastronomia, chega lá no lugar, você, às vezes, dá uma dica para aquele cara que tá ali que muda a vida dele. Então, você diz para ele assim, viu, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer isso, às vezes é uma mudança de layout, às vezes é uma dica de vigilância sanitária, às vezes é uma orientação de venda, né? Então, outro dia eu fui num lugar, a menina estava vendendo pitaia. Ela falou assim, eu trouxe pitaia, mas não sei, porque nem sei para que serve. E aí, num minutinho, enquanto eu passava no caixa, eu falei para ela, ó, tem vitamina C, é isso, isso, isso. Ela falou, eu vou até anotar. E aí depois ela falou, Ai, que demais. De tudo. E às vezes essa generosidade, você entende que é uma criação de uma nova... Sim. Essa nova sociedade vai ser composta por nós. Se nós tivermos esse desejo, né? Lu, você tá falando uma coisa que assim, eu lembro, deixa eu ver, há uns 3, 4 anos atrás, eu trabalhei uma época numa... Eu ia falando empresa, na verdade é um restaurante, eu chamava de frutaria, mas não é frutaria, tinha um nome lá o restaurante, mas assim, o foco, né, do dono do restaurante era uma alimentação muito saudável, assim, era saladas, né, ele, assim, você, sabe, parecendo essas lojas que você compra massas, né, essas que você escolhe, eu quero macarrão com milho, enfim, você montava a sua salada assim. E ele tinha suco que você também podia montar, sei lá, quero melancia, gengibre, laranja, enfim, ele fazia os seus combinados. E quando eu fui contratada para trabalhar lá, era esquema de consultoria. A princípio também para cuidar da cozinha, mas ele falou assim, olha, eu quero você aqui na hora do almoço. Eu quero você na fila conversando com o meu cliente. Porque ele era um bancário aposentado, que tinha ido para esse ramo, e ele falou assim, tem muita gente que vira para mim e fala, então, eu queria tomar um suco de acerola com, sei lá, kiwi. Queria saber quais são os benefícios. Ele falou, eu quero que você fique aqui conversando com o meu cliente. E eu falei, gente, que trabalho incrível. Você paga para conversar com as pessoas. Claro que tinha, né? Todo um outro trabalho na cozinha, enfim. Mas assim, era maravilhoso, Lu. E assim, como as pessoas precisam de informação muitas vezes, né? O que falta é informação. E aí as pessoas, assim, parece que, nossa, abre um outro horizonte. Então, assim, eu gostava muito da visão, né, desse meu antigo chefe, porque mesmo ele não sendo da área da nutrição, ele valorizava muito isso, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu sou uma apaixonada por educação alimentar e nutricional, e eu acho que independente da área que a gente tiver, a gente vai fazer educação alimentar e nutricional. A gente pode estar numa UAN, né, numa unidade de alimentação e nutrição, numa cozinha industrial, numa escola, enfim, dentro de um hospital, porque quando você vai fazer a orientação de alta para o seu paciente, você tem que, né, ensinar, enfim. Então, a gente sempre vai fazer educação. E isso que é o importante. A gente tem que fazer com que esse paciente, esse cliente, ande com as próprias pernas, né? E que ele também consiga multiplicar conhecimento, né? Ou se bobear, trazer, né, mais clientes para nós, enfim. Não, e com certeza, o Felipe colocou aqui que, assim, uma pequena demonstração de interesse mútuo já gera algo bom na vida do próximo. É bem isso. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, da estratégia do plant-based, na verdade, o que ele é? Ele é um esquema flexível de alimentação. Então, voltando para os primórdios lá da nutrição, quem me conhece sabe, eu não sou a nutricionista da restrição de calorias. De dizer para a pessoa pesar comida. Lu, eu também. Gramas vai pôr. Porque, simplesmente, primeiro, porque eu não acredito que é isso que vai mudar a vida das pessoas, mas já que a pessoa vai numa festa e fala, com licença, deixa eu pesar aqui o prato. Entenderam? Eu acho isso completamente sem propósito. Sim. Segundo, que muitas pessoas, principalmente agora, nesse momento de pandemia, as pessoas estão
à beira de um surto. Assim, mas não falta quase nada, é um empurrãozinho qualquer. E esse comportamento de uma alimentação superior, né? Olha, eu me alimento melhor e, portanto, eu sou superior a você. Isso é um erro, mas é um erro tão grave, porque você pega, às vezes, alguém que já tá, assim, na beira do abismo e as pessoas começam a pensar, nossa, eu erro muito, né? Eu tô totalmente inadequado. E isso não existe, né? Por mais que a pessoa tenha péssimas opções alimentares, ela não tá inadequada. Ela talvez possa rever esse processo, mas a pessoa não é uma pessoa inadequada. E é assim que ela se sente, Sim. né? E aí, a Lúcia colocou aqui que a educação nutricional é o que faz as pessoas virarem a chave. É exatamente isso. Por quê? Porque, e aí, outro dia alguém me perguntou assim, por que tanta gente que não é de nutrição fala sobre nutrição? Primeiro, porque vende. É um dos mercados que mais vendem. Então, o cara é formado em sei lá, robótica, ele vai hoje para a internet vender uma dieta de emagrecimento, né? E as pessoas, de muitas vezes, mesmo tendo lá no fundo de consciência, sabendo que milagres não existem, né? E que emagrecer não é uma necessidade absurda se são só 2 quilos, então o organismo vai ter um timing para que isso aconteça, mas o cara promete um milagre, né? E aí, na alimentação plant-based, por exemplo, é justamente ao contrário. Eu vou te dar subsídios para que você consiga ir numa festa e escolher dentro da festa como você continua socializando, indo à festa, nananã, e comendo, né? Claro que Sim, talvez Lu. for alérgica, aí sim, realmente não vai poder comer algumas coisas, mas entendem que essa coisa de, eu sou... que é uma visão muito que a gente viu essas influenciadoras que caíram por terra quando a gente viu o tanto, né? Tudo que ela aposta é porque é pago. Então, é tudo uma questão montada, não é vida real, né? Então, assim, eu como o quê? Você usa açúcar? Imagina, eu sou muito superior a você porque eu não uso açúcar. Gente, isso é um erro sem tamanho. Ninguém pode ser medido por comer A ou B ou C. Mas e o vegetariano? Também não. Entenderam? Também É só não. um estilo de filosofia. É só... E aí, o que a Lúcia colocou é a coisa mais importante. Escolhas e moderação. O que é Ai, escolhas e moderação? É a vida, né? Lu, assim, equilíbrio e moderação, escolhas, eu acho que assim, é o mantra da nutrição. Equilíbrio e moderação. Com tudo. Porque é isso, assim, você vai numa festa de aniversário que seja. Alimentação também é cultura, é prazer, são momentos. Imagine os bons momentos da vida. Um casamento, uma festa de aniversário, ontem, sei lá, dia dos namorados, ou o que quer que seja, um final de semana, você tá onde. Tudo tá, assim, comida está no meio. E tem que ser prazeroso. Então, assim, comer uma salada tem que ser gostosa. Esse restaurante mesmo que eu falei que eu trabalhei, eu adorava comer lá, eu comia super bem. Gente, Lu, assim, uma das questões também, criatividade, gente. O Brasil é tão rico. Vamos sair do alface e do tomate. Não, adoro salada de alface com tomate, não tenho nada contra. Mas, assim, agrião, escarola, couve. Gente, a gente tem tanta coisa e a gente fica no mesmo. A mesma coisa assim, com arroz e feijão. Arroz e feijão é ótimo. Mas às vezes eu vejo assim, mas feijão tá caro. A gente tem ervilha, a gente tem grão de bico, a gente tem lentilha. Por que lentilha tem que ser só no ano novo, por exemplo? Exatamente. Até pegando, Lu, até o gancho que você estava falando, porque a gente tem que dar, né, o mínimo de escolhas para esse cliente, para esse paciente, enfim, para essa pessoa, para que ela consiga permanecer com essa alimentação, que tem muito a ver até com o conceito de sustentabilidade, né? Então, quando eu falo que algo é sustentável, tem gente que já associa com, sei lá, é verde, é meio ambiente, que também. Mas assim, algo sustentável, sustentabilidade tem a ver com um sistema que eu consigo fazer agora e que ele vai permanecer. Então, ter uma alimentação sustentável também pode ser isso, né? Deve ser isso. Então, você tem que comer bem hoje e comer bem sempre. A alimentação é constância. Não é assim, eu acho que provavelmente você já deve ter escutado isso. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer um regime, porque quando eu emagrecer, eu vou poder comer o que eu quiser. E não é isso, gente. É um estilo de vida. Você tem que viver bem para sua saúde. Até, Lu, pegando um gancho que você falou, que você falou e você fala muito no seu Instagram, que é sobre essa questão das blogueiras, né? Que elas caíram muito nesse período. Porque, assim, nutrição sempre foi saúde. Sempre será saúde. Acho que emagrecimento faz parte? Sim, faz parte desse todo que é saúde.
Mas assim, o foco principal é saúde. E aí quando a gente vem, né, num quadro de pandemia, que está muito além do que só, né, assim, o fato de ganhar ou perder peso, aí a gente começa a ver que, assim, tem muitos mais conceitos, né? Tem muitas mais coisas envolvidas do que calorias, né? Porque assim, se a gente pensar em emagrecimento, é uma regra básica, é você comer, né? Você tem um aporte energético menor do que aquilo que você gasta. Mas do que vai ser composto esse aporte energético? Cadê aí os antioxidantes, as fibras? Grande parte disso é proveniente das plantas, né? Das frutas, legumes e verduras. Então, comer o arroz, feijão e uma carne, gosto muito do arroz e do feijão. Mas aí, metade do prato, legumes e verduras. Cadê, gente? Vamos comer, valorizem isso. Eu estava dando aula de culinária internacional esses dias e eu até comentei muito sobre essa questão, né, na Ásia, Coreia, China, Japão, frutas são muito caras, né? As pessoas dão frutas de presente para as outras pessoas, porque é muito caro. E aqui a gente tem, assim, de uma certa maneira, muito acessível, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, né? Nem que seja lá no horário da xepa da feira. Então, assim, gente, comam, por favor, consumam frutas. E você falou de uma coisa importante, Ká, que até o Thiago tinha comentado lá no começo, como no Brasil falta um pouco desse entender a própria identidade. A fruta só é legal se ela for uma fruta importada e cara, né? O feijão não é legal porque ele representa a população de baixa renda. E aí eu preciso que seja o feijão azul, produzido não sei na onde, raro, difícil de encontrar, né? E quando a gente pensa no cotidiano, é exatamente isso, né? Eu sempre falo também, eu dou aula na estética, outros nichos, né, da nutrição. Então, é assim, na nutrição, a palavra é suficiência. Então, não é nem acima, nem abaixo, é suficiente. E o suficiente, para mim, às vezes é diferente para você. Por isso que, por exemplo, apesar de eu gostar muito do vegetarianismo e namorar o veganismo, eu não sou essa pessoa que fico dizendo para as pessoas, sabe, você... Por quê? Porque eu sei que suficiente para mim é A, suficiente para o outro é B. Quando a gente olha para o sofrimento, eu vou dizer para vocês que, assim, é muito complexo, né, a gente olhar para o sofrimento dos animais, dessas pessoas que trabalham com isso, é um negócio mesmo assustador. Mas quando a pessoa tem uma suficiência diferente do que é a minha, eu também preciso respeitar. Então, eu acho que a estratégia do plant-based serve também para aquela pessoa que tá. Eu sempre quis ser vegetariana e não consegui, sabe? Dei umas patinadas. E é incrível como essas pessoas se sentem fracassadas quando elas não conseguem dar continuidade. E às vezes a gente diz, olha, é melhor que você faça. Então, por exemplo, para você tirar o queijo, que é difícil, reduz os outros e tudo bem o queijo. Mas assim, aceita isso também, né? Existe uma questão de que quando a gente fala assim, eu sou nutricionista, eu vou dizer para você o que comer. Não é isso. Você vai me dizer o que você quer comer e talvez eu te diga assim, por que será que você quer comer isso de manhã? Faz sentido para você, sei lá, comer brigadeiro de manhã? Mas da onde vem isso? Não é um julgamento, é uma análise, né? Vamos enxergar? Óbvio que eu não estou dizendo para ninguém aqui comer brigadeiro de manhã, mas é assim, não é as respostas prontas estão em algum lugar. A gente vai considerar o indivíduo. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma necessidade de água muito maior do que os tais 2 litros, né? Outras culturas, a Ayurveda, a medicina chinesa, dizem pra gente só comer quando tiver fome de verdade. Não tem essa de comer de 3 em 3 horas. Então, o seu organismo está adaptado a comer de 3 em 3 horas? O seu organismo precisa de um espaço maior? Então, a gente precisa enxergar isso também, né? Sim, Lu, perfeitamente, assim, algo que eu quero também chamar muita atenção, que inclusive ontem eu abri uma caixinha, né, perguntando sobre dúvidas, eu acho que vem muito a calhar aí com o que você está falando, que me pediram, assim, dicas para o dia a dia. Eu acho que uma das principais dicas foquem, gente, assim, no que você vai incluir, porque às vezes a pessoa fica muito presa no que eu vou tirar. Ai, meu Deus, mas eu vou tirar da minha alimentação carne, eu vou tirar o queijo que eu gosto, eu vou tirar o leite. Não foca nisso, foca assim, eu tô colocando verduras, legumes, frutas, porque às vezes é assim, mas não pode faltar a minha carne. O Lu, quer ver outro exemplo que não tem necessariamente a ver com o que a gente tá falando, mas tem um pouquinho. Eu vejo muita gente que às vezes descobre que é celíaco, né, ou tem alguma intolerância ao glúten, e às vezes fala assim, viu, eu tirei o glúten, ou, né, porque assim, minha amiga tirou o glúten, eu vou tirar também.
E aí, nesse meio do caminho, nossa, eu emagreci muito, a culpa era do glúten. Só que a pessoa não vê que, assim, às vezes ela não substituiu por produtos que não tinham glúten, né? Por exemplo, ela não substituiu o pão tradicional por um pão sem glúten. Às vezes ela deixou e colocou no lugar tubérculos, comeu mais fruta, comeu mais verdura, mais legumes, mas a culpa é do glúten. Tá? Assim, gente, claro que o glúten, nossa, daria uma outra live, né? É um outro tema. Mas assim, só para mostrar que muitas vezes você comer mais verduras, mais legumes, até para quem busca um simples emagrecimento, um simples não, né? É complexo. Mas assim, às vezes quem tem esse único objetivo, não tem nenhuma doença pré-existente, já ajuda muito. Então, assim, foquem no que vocês podem incluir. Uma dica que eu vi até no Instagram, ela é jornalista, se eu não me engano, ela não tem nada a ver com nutrição, mas ela falou assim, faça uma lista, né, ela falando desse período de pandemia, faça uma lista do que tem na sua geladeira e coloca lá com imã na frente da sua geladeira, para você não esquecer do que você tem. Porque também tem isso, às vezes a pessoa ela gosta de comer frutas, verduras, legumes, mas ela fala, dá trabalho fazer, eu esqueço que tá lá, estraga, e por isso que eu não compro, porque estraga. Então assim, faz essa listinha, deixa lá. Pega um dia e cozinha, congela. Porque assim, gente, dá trabalho? Dá, mas eu acho que assim, é um investimento em você, sabe? É um tempo pra você. É você cuidando do que vai entrar no seu corpo. Poxa, eu pelo menos acho que vale a pena eu perder um tempo com isso. Então, eu dou... Lu, assim, o dia que, sei lá, eu tô muito corrida e eu não tenho nada pronto, eu vou comer só o arroz, feijão e uma carne, sei lá, um ovo, ou enfim, o que quer que tem aqui, assim, que me falta um pouco mais de verduras, de legumes, eu sinto muita falta. Não sei, a comida fica seca, não sei explicar. Mas eu acho que assim, foquem no que vocês vão incluir. Então, deixa eu incluir. Né? Faça planejamento. Acho que planejamento é muito além, até pensando no público que a gente tem aqui, né? A maioria, nutricionistas, técnicos. A gente não tem que fazer planejamento só em cozinha industrial, né? Só no nosso trabalho lá na UAN. Faça para casa de vocês também, né? Se planejem. Planejamento e organização vale para tudo na vida, né? Então, inclusive para cozinha. Sim. E uma coisa importante, Ká, é falar de organização para compras é uma das coisas assim que dá muito certo. Por quê? Então, a pessoa viu aqui a nossa live, puxa, é verdade. Daí ela vai pro mercado e ela pega todas as frutas que ela gosta e ela compra uma dúzia de cada. Quantas pessoas têm? Eu fiz intercâmbio fora, né? Eu fiz intercâmbio na Europa. E eu me lembro do choque cultural que foi, que eu fiquei na casa de uma senhorinha a princípio, e ela falava assim de tarde, né? Ela ia comprar queijo pra gente e às vezes frios pras meninas, tal, pro lanche da tarde. Ela falava assim, quantas fatias de queijo você come? Não era regulando, era quantas você come? Come 4? E você? 4? Ela contava quantos dava e comprava exatamente o número de fatias. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, que mulher mão de vaca, que coisa horrorosa, né? Sim. Mas aí, pra pensar. As pessoas chegam na padaria e falam assim, eu quero 100 gramas de mussarela. Ela nem sabe quantas fatias rende 100 gramas. Ele pede, assim, eu vou pedir pouco porque eu tenho vergonha de comprar. Como assim? Você tem que comprar o que te atende, né? Essa coisa Exatamente. de comprar pra perder, pra jogar fora, assim, é melhor sobrar do que faltar, né? Não, é melhor dimensionar, na verdade, porque essa fala de jogar fora é típico de países que, apesar da gente viver com muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, não passaram por uma grande calamidade, por uma grande guerra. Vocês viram o comportamento das pessoas no começo da pandemia? Pessoal, não estoquem comida. Parecia uns loucos, né? Na minha região, acabou gás de cozinha. Você não achava gás de cozinha. Eu falei, gente, e agora? Porque aqui também. Tocaram gás de cozinha. Claro, começou a pessoa cozinhar mais em casa, estocar gás de cozinha. Imagine esse comportamento, né, num período de guerra e tal. Quando você passa por um período como esse, por exemplo, tirando os dias que eu tenho aula, né, momento de aula, você tá usando aquela roupa chique, né? Você tá usando... A gente não tá usando... Assim, começa a repensar, puxa, será que eu preciso de tudo isso mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho observado guarda todas as embalagens que você produziu durante uma semana para você ver o volume. Então, a primeira coisa na questão daquele, né, recusar, né, não usar é uma das coisas importantes, mas assim, muitos de nós ainda, dependendo de com quem a gente vive, no ambiente que a gente está, quando a gente decide mudar a alimentação, mudar a forma de comprar, mudar a forma de consumo,
vai ter pessoas que vão criticar, né? O que a gente tem que estar sempre ciente é que essa crítica, muitas vezes, ela vem de alguém que não tem conhecimento. Ela é só uma crítica. Na verdade, ela é só Nossa, que estranho isso. Ela nem... É que às vezes a pessoa tem dificuldade até de se colocar. Por exemplo, quando eu chego aqui no mercado, no interior, com a minha sacola, eu não quero... Então, por exemplo, vou no hortifruti, no mercado, por exemplo, por algum motivo qualquer, eu não quero saquinhos. Eu pego todas as frutas, as coisas, coloco na cesta, da cesta eu ponho na minha sacola. Fica todo mundo me olhando do tipo, ué, a moça, você não quer o saquinho? Não, eu quero o saquinho. Eu vou te dar o saquinho. Não, eu quero o saquinho. Então, eu digo, não quero plástico, não quero plástico, não quero plástico. É uma coisa... E aí, para piorar, nos cerealistas da vida, eu levo um vidro. Então, eu já levo Ai, o que pote. demais, sim. Então, vai lá, pesa, desconta o peso do meu pote e enche com os grãos. As pessoas, no primeiro dia eu falei pra moça, expliquei, ela falou assim, uma outra pessoa faz isso também, fica tranquila. Eu tenho saquinho de pano para algumas coisas, né? Agora na quarentena não tenho ido, mas é assim, gente, é uma diferença em relação ao plástico brutal. Eu tive uma aula lá na pós da Unifesp com um professor que trabalha na Antártida. Juro, eu fiquei sem dormir por dias, assim. Se vocês acham que eu sou exagerada, não sei se E ele mostrou fotos, gente, de pelicano na Antártida. Pensa só. O pelicano morre de inanição. Dentro do pelicano, dentro do corpo dele, sabe esses tubetes de festa? Ele engoliu Sei. Meu Deus. Aro de coisas de garrafa de água, que pega a tartaruguinha quando ela é bebê, engancha nela, e aí a tartaruga vai crescer deformada com aquele cinturão de plástico no meio dela. Então, essas questões... E assim, uma outra coisa importante, né? Eu não acredito no convencimento da bronca. Eu sou uma pessoa, né? Quem me conhece sabe, eu sou irônica. Às vezes eu falo algumas coisas, não sei o quê. Então faz do seu jeito, Quer fazer... Essa semana o cara me mandou lá, bacon é vida. Eu falei, será mesmo? E aí mostrei lá. Eu vi. Né? Eu só penso que quando a gente tem essa consciência, eu não... Numericamente falando, né? Quantas pessoas a gente consegue convencer na porrada? Acho que a Cami tá com baixo ou sou eu que tô baixa? Eu tô. Então, quantas pessoas a gente consegue convencer na base do enfrentamento? Se eu tiver paciência, se eu explicar com cuidado, aí sim a pessoa se convence, né? Sim. Lu, até trazendo assim, você foi falando, até anotei aqui para não esquecer. Eu acredito muito, acho que até essa sua pós que você faz, você deve assim, ter essa vivência muito maior. Nutrição, alimentação saudável é multidisciplinar, né? A minha cunhada, ela é bióloga e o mestrado, o doutorado dela tem a ver com animais marinhos. Eu não sei explicar direito, mas enfim. E, por exemplo, ela não come peixe, ela não come frutos do mar, e a razão dela é por causa, né, os estudos, enfim, que ela já fez, enfim, que ela tem acesso, a quantidade de microplástico até também. Porque a gente ainda não tem também, né? Ainda que esses plásticos um pouco maiores, né? Enfim, se você fizer aí, né? Dependendo do governo, enfim, a mobilização que tiver, você ainda consegue, enfim, recuperar um pouco. Mas e microplástico? Que também está muito além da alimentação, produtos de beleza, enfim, roupas, né? Essas roupas tão sintéticas. Quando você lava, vai microplástico, enfim, aí pro sistema hídrico, enfim. E aí ela fala que ela não consome, porque que nem ela fala que camarão é a barata do mar, né? Que tudo que tiver no mar. E aí você fica assim, meu Deus do céu. Opa, calma aí, caiu, gente. Você fala, eu não quero comer microplástico, né? E aí não você começa a pensar. Não existe tecnologia inventada ainda para microplástico. Esse professor que é da Antártida, ele mostrou estudos assustadores sobre microplástico, né? Que é aquela nanotecnologia, nanoplástico. Então, assim, assustador mesmo, e é uma realidade. Medicamentos que são feitos a partir de nanoplástico, isso vai ficando no corpo da gente. E já existem exames que mostram quanto de plástico tem no nosso organismo. Então, usar garrafinhas de plástico, né? Uma série de coisas. A Bel tá falando que tem uma moda
que atende também questões sustentáveis. Sim, Bel. E eu acho que são essas marcas sustentáveis que daqui para frente tendem a continuar, porque aquelas outras, não sei se vocês viram uma marca que decidiu fazer máscaras, uma marca famosa e tal. Pensa, num momento como esse, que a máscara se mostra, pelo menos por enquanto a gente não tem outra evidência, um item essencial, necessário para a convivência, a marca vendia a máscara por R$ 150. Então, assim, né? Tiro Não no faz pé. sentido. Uhum. Total Sim. tiro no pé. A Lúcia está falando de menos embalagens e descarte, precisa de avanço na tecnologia de resíduos. Com certeza, né? Com Sim. certeza. Não sei se vocês já viram, tem uns copinhos feitos à base de mandioca, se eu não me engano. Que no final você pode até consumir o próprio copinho, né? Claro que se você comparar com o preço de um copinho de plástico, é mais caro. Mas, gente, aí, será que o preço não tá lá na frente? Então, assim, será que a gente não consegue, às vezes, R$ 1, R$ 2, enfim, o preço que for um pouquinho a mais? Às vezes, a gente vem com umas economias que, assim, será que faz sentido? Lúcia até falou também outro dia que eu achei muito interessante. A gente economiza nesses pontos, mas às vezes, assim, o celular da última geração a gente tem, e, né, cada vez a indústria vem cada vez mais assim, passou um ano, sei lá, 6 meses, vamos trocar de aparelho. Gente, pra onde vai esse lixo também eletrônico? Então, assim, nutrição tem a ver, sim, também com lixo, com reciclagem, com água, com efeito estufa, tem tudo a ver. E, por enquanto, até onde eu saiba, não estão mandando a gente para fora, né? Não estão mandando a gente para Marte, não tem para onde a gente ir. E se a gente pensar nas gerações futuras, e aí? Né? Ou até para que nós possamos envelhecer bem, né? Você tem sua filha, e aí, né? Que mundo a gente quer deixar? Que alimentação a gente quer ter? Então, eu acho que é mais ou menos por esse ponto, assim, também, que a gente tem que pensar, né? Sim, e tem uma coisa importante, o custo das coisas só vai melhorar quando muitas pessoas estiverem comprando. Porque daí você já pagou Sim. aquela plataforma, já pagou aqueles custos iniciais. Então a gente também precisa ter essa ciência de qual é o nosso papel, né? E aí, de novo, vamos investir naquela questão do que o meu dinheiro compra exatamente aquilo que eu acredito. Que seria, na verdade, a melhor forma, né, da gente interagir. Eu acho que a Cami tá com um problema lá na internet dela. Ai, Deixa eu ver se ela voltou. eu te Voltou? escuto, Lu. Você me escuta? Agora sim. Então tá bom. Eu tava rindo aqui que eu tava lendo o comentário da Lúcia, que desse jeito a gente vai destruir até Marte. Meu Deus, Lúcia, que medo, mas pode ser. Espero que não, né? Que a gente comece a sensibilizar aos poucos, né, as pessoas. Para que é isso? Assim, a gente faça pequenas coisas, gente. Até comentei com vocês outro dia, né, Lu? Assim, às vezes a gente fala, eu não consigo fazer o 100%, eu não consigo ser, né, a minha casa não é ecologicamente sustentável. Mas tudo bem, qual que é o 5%? Qual que é uma ação que você consegue fazer? Faça essa uma ação. Qualquer um conhecimento que você tem, ainda mais aqui, né, falando no meio de um monte de nutricionista, técnicos, qual é o conhecimento que você tem que você pode passar para frente? Então, que é isso, que a gente seja multiplicador de conhecimento, né? Eu estou estudando muito ultimamente sobre saúde planetária, que tem muito a ver, assim, a nossa saúde está muito relacionada com a saúde do planeta, né? A gente é a mesma coisa, né? Tanto que quando a gente morrer, a gente vai virar adubo, né? Então, né? Espero. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Parece que, assim, saiu da nossa casa, saiu do lixo, né? Da porta para fora, sumiu. Não sumiu. Não sumiu. Inclusive, outro dia a Isa teve uma aula de sustentabilidade lá na escola e ela falou para mim legal. assim, você sabia que a sua primeira escova de dente ainda está no planeta? Nossa, olha... Por quê? Porque foi fazendo... Então, assim, também é uma nova consciência e uma coisa que é natural, assim, a gente percebe que a gente está avançando tecnologicamente e tal, mas na pandemia, muitas pessoas sentiram necessidade de ter plantas em casa. Muitas pessoas sentiram necessidade de estar mais próximo dos animais, porque a gente é parte, a gente não é diferente dos animais no sentido orgânico, a gente é eticamente, moralmente, intelectualmente diferente deles, mas em termos de construção do sistema, a gente é parte do sistema. E aí, eu fiquei pensando essa semana, porque em São Paulo, principalmente, muita gente aluga quarto, né?
Sim, Então, sim. Para eu moro estudar, num né, quarto etc. com pessoas que eu nem sei, uma casa super pequena, porque meu foco é trabalhar. Imagina essas pessoas na quarentena, nesse quarto muito pequeno, tendo que ficar Nossa. presas nesse lugar. Se elas não tiverem um refúgio, o cara desse realmente pira totalmente, né? Então, essa é a grande questão. O ser humano tem essa adaptação para cumprir, mas ele precisa ter critérios, né? Sim, Lu, eu sei, eu acho que talvez já já a gente caia, né? Eu não tenho Isso. mais ou menos pelo horário que eu tô olhando aqui, mas só queria deixar também uma reflexão, vou falar até de uma maneira, assim, só pra gente fazer uma certa comparação. Até quando, né, surgiu aí mesmo essa nossa live, eu conversei com essa minha cunhada que é bióloga, e ela me falou uma coisa que eu falei, meu, faz muito sentido. Ela falou assim, Camila, só a gente pensar que, assim, animais, né, enfim, frango, né, enfim, galinha, porquinho, boi, enfim, igual o ser humano, assim, do ponto de vista animal, né? Assim, nós somos muito sensíveis. Vamos pensar, se eu perder meu braço, não vai nascer outro braço no lugar, né? Planta, não. Se você cortar lá, se você fizer uma poda, você vai, né? Vai passar um tempo, ela vai se regenerar. Então, assim, você ter um ambiente, de você ter uma criação, né, de animais, é algo muito mais sensível, é muito mais cuidado. São antibióticos, são, enfim. Enquanto planta, claro que tem toda essa questão dos agrotóxicos também, mas assim, o impacto no meio ambiente, reforço de novo, tem, mas não se compara ao impacto que produtos animais produzem. E aí, tanto questão água, poluição, efeito estufa. Então, acho que é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Então, foque em reduzir. Acho que ninguém quer precisar. Tudo que é proibido, a gente quer, né? Fica mais gostoso. Então, que o nosso foco seja reduza, inclua. Pensa assim, eu vou adicionar, eu vou ganhar. Acho que foi até a Lúcia, ou foi a Bel que comentou isso aqui. Foquem no ganhar. Eu vou ganhar vitaminas, vou ganhar antioxidantes. Então, eu vou comer mais frutas, legumes e verduras. Foquem nisso, porque naturalmente você vai acabar fazendo substituições. Exatamente. E quando a pessoa começa a incluir, mesmo do ponto de vista de dieta, eu sempre falo assim, então tudo bem. Para você, o refrigerante é um dilema, mas vai ter que comer, por exemplo, uma fruta cítrica por dia. Quando ela começa a incluir a fruta, incluir não sei o quê, não tem espaço para outras coisas, né? Então a gente Não tem, acaba enxergando exatamente. o que ela exatamente precisa fazer, né? Uma outra Uhum. coisa importante é a gente sempre pensar, né, que a gente, depois de adulto, a gente faz as coisas agora pelo nosso desejo, intuito e responsabilidade, né? Que a gente tenha responsabilidade, porque normalmente as pessoas são muito boas em cobrar, que o governante faça, que a empresa faça, que não sei quem faça, mas o que você necessariamente faz, né? A nossa parte, às vezes, é separar o lixo, é se preocupar, né? Aproveitar esse momento em que as pessoas estão, algumas pelo menos, focadas em ações de gentileza, grupos. No nosso grupo lá da Unifesp, uma das meninas comprou uma composteira com Ah, eu tô minhoca e querendo tal. comprar também. Menina, todo mundo quis comprar, porque dela foi contando, gente, coloquei, as minhocas vão em cima ou vão embaixo, não sei o que, põe em cima, põe no... E aí todo mundo foi animando e vendo que, assim, ter um minhocário não é um absurdo. É plenamente Sim, possível, né? É super tranquilo de se ter. Você tá morando sim. em casa Lu, ou nossa. apartamento, cara? Eu tô em casa, Lu, amo, por sinal, porque eu consigo ter um canteirinho no meu quintal. Então, por exemplo, eu tenho um boldo, eu tenho um pé de romã, só me falta a composteira, que vai ser o próximo passo. Então, e aí, assim, por exemplo, dentro dessa compra da composteira, a gente consegue produzir um adubo melhor, então a gente consegue que as nossas plantas se desenvolvam melhor. É todo um ciclo, né? Eu acho que Sim, na alimentação plant-based, a composteira ela tem um papel importantíssimo. Você acaba enxergando sim. essa necessidade mesmo, né? Porque a casca do vegetal, tudo isso você deixa ali e você E vai virar o alimenta. próprio adubo, né? Exatamente. Eu Então queria você dar não uma vai precisar dos dica. químicos. Tem uma dica muito legal que eu aprendi há pouco tempo com a professora Waverly, que é uma professora que está nos orientando lá na Unifesp. Uhum. Existe um documento chamado Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento da Unesco que fala sobre ações que a gente pode desenvolver enquanto indivíduo para que a gente tenha esse processo melhor. Então fica a dica da Carta da Terra também.
O Instagram tá Ai, avisando que tem ótimo. 20 segundos, Cá. Então vamos mandar um beijo Então, pro pessoal? vamos. Gente, obrigada. Foi um prazer, Lu. E vamos fazer mais. Gostei. Vamos abrir caixinha de perguntas e as pessoas colocam lá as Uhum. dúvidas, tá bom? Sim, tá ótimo. Um beijo. Beijo, Obrigada gente. a todo mundo que nos ajudou. Tchau, Sim, tchau. obrigada mesmo.